Olá pessoal, tudo certo? Espero que todos estejam bem. Essa semana eu passei uma enquete a respeito de um vídeo que eu estava me preparando para soltar sobre desigualdade tributária e capacidade contributiva, para que possamos discutir a respeito da incidência tributária no Brasil ser maior sobre pessoas mais pobres do que sobre as pessoas mais ricas, a parcela mais rica da população. Todavia, de acordo com as notícias que saíram ontem relacionadas ao TSE e as repercussões jurídicas que isso trouxe, não só ao processo eleitoral, mas a discussão do cenário de juristas, brasileiro, eu acredito que é bem mais importante fazer esse vídeo agora, comentando a respeito dessa decisão, dessa resolução, melhor dizendo, e deixar esse vídeo para outra oportunidade. Pois bem, vou ler juntamente com vocês a seguinte notícia. Ontem, no dia 20 de outubro, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, aprovou por unanimidade uma resolução que dispõe sobre desinformação atentatória à integridade do processo eleitoral. Dentre essas disposições estão a possibilidade do tribunal agir de ofício, sem provocação do Ministério Público ou da parte interessada, aumento das multas eleitorais em decorrência de infrações à lei eleitoral, redução do prazo para acatamento das decisões, que deixou de ser contada em dias e passou a ser contada em horas, e a possibilidade de suspensão de canais e perfis na internet. Em outras palavras, o TSE poderá retirar previamente, ou seja, antes dela ser veiculada, qualquer notícia ou informação que for contrária à versão já decidida pelo tribunal, sem aferição do caso concreto ou provocação de qualquer outra pessoa. Esclarecidos esses fatos, vou passar agora a fazer uma análise deles e dar minha opinião crítica. Em primeiro lugar, eu gostaria de estabelecer algumas premissas com todos. Claro, todos podem discordar, é meramente uma análise e uma opinião, mas eu gostaria de que essas premissas fossem estabelecidas para que eu possa fazer minha análise e todos possam acompanhar meu raciocínio. Pois bem, em primeiro lugar, nós precisamos entender que o sistema jurídico, ou seja, o sistema que é composto pelas normas jurídicas vigentes no país, tem como regra um fundamento de validade. O que é isso? As normas inferiores retiram seu fundamento de validade das normas superiores, estando no topo a Constituição da República. Isso é visto na Faculdade de Direito, muitas vezes simbolizado na chamada pirâmide Kelsen, ou seja, no topo está a Constituição da República e na base estão os atos normativos concretos, como sentenças judiciais e contratos. Ou seja, quanto mais alto se está na pirâmide, mais abstrata é a norma, e quanto mais perto da base, mais concreta é essa norma. Dessa forma, por exemplo, um juiz, numa sentença judicial, não pode condenar todos os cidadãos brasileiros a pagar o dobro do imposto de renda, pois, ao invés de produzir uma norma individual e concreta, ele estaria produzindo uma norma geral e abstrata, ou seja, uma norma com caracteres de lei e não de sentença. Então, estaria usurpando competência legislativa, o que ele não poderia fazer. Diante disso, nós precisamos entender que, para se interpretar uma norma de um escalão inferior, nós precisamos de um parâmetro de validade do escalão superior, de modo que não se pode interpretar um decreto, por exemplo, expedido pelo Executivo, sem tomar como parâmetro a lei que o autorizou. Em outras palavras, um decreto não pode extrapolar o poder regulamentar, ou seja, normatizar além do que a lei que lhe dá base, que lhe confere validade, o permitiu. Gostaria de usar um exemplo, portanto, típico entre os juristas, do artigo 21 do Código de Processo Penal, que dispõe sobre a possibilidade da incomunicabilidade do preso, ou seja, do preso ficar restrito o seu direito de comunicação com terceiros e com seu próprio advogado. A Constituição tem um dispositivo que contrasta com essa norma processual penal, que diz que nem no estado de defesa, conforme o artigo 136, pode um preso ficar incomunicável, ou seja, nós temos um conflito entre essas normas, devendo prevalecer, obviamente, a que tem um fundamento de validade maior, que tem uma hierarquia maior, no caso a Constituição. Por isso se diz que essa norma processual penal não foi recepcionada pelo ordenamento, justamente por estar em conflito com a Constituição. Trazendo para a nossa discussão atual, nós temos um conflito nítido de hierarquia entre duas normas. Entre outros artigos da lei eleitoral, eu destaquei o artigo 243, inciso 9, que diz que não será tolerada propaganda que caluniar, difamar, injuriar quaisquer pessoas, órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública. Além de, é claro, várias resoluções do TSE que disciplinam essa matéria.
Por outro lado, nós temos o artigo 220 da Constituição, que diz que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o exposto nessa Constituição. E em seus parágrafos 1º e 2º ainda ressalta: nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5º incisos, além de ser vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Pois bem, nitidamente, apenas pela leitura desses dispositivos, um constitucional e um legal, é possível perceber que são cabíveis interpretações conflituosas entre esses dispositivos, devendo prevalecer o dispositivo constitucional. No caso, o que se pode ver hoje é o que várias pessoas estão interpretando o artigo constitucional tomando como base a lei eleitoral, não só esse artigo que eu citei, mas vários outros. O que é um erro, justamente por ferir o princípio básico de hierarquia do ordenamento. Como eu mostrei anteriormente, a Constituição está acima e dá fundamento de validade para as leis ordinárias. Além disso, outro problema que pode ser verificado é a questão do próprio TSE, por meio de resolução interna, se atribuir poderes que não só ferem o dispositivo constitucional, mas também ferem a lei que lhes atribui validade, justamente porque nós temos um órgão agora exercendo uma função administrativa, né? O TSE não poderia editar leis, porque isso caberia ao parlamento, ao poder legislativo, se arvorando nessa função e decidindo disciplinar o que seria, como ele mesmo disse, desinformação ou desordem informacional. Portanto, o que podemos concluir é: sob nenhuma ótica é possível conceber que essa resolução do TSE seja constitucional ou legal, porque falta fundamento de validade tanto em lei quanto na própria Constituição, ferindo claramente direitos fundamentais, como a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Ressalto, por fim, que não existem direitos absolutos. Então, o próprio artigo que eu citei do Código Eleitoral, em seu parágrafo 1º, ressalta que o ofendido por calúnia, difamação ou injúria, sem prejuízo da ação penal competente, poderá demandar no juízo cível a reparação do dano moral que alega ter sofrido. Ou seja, a liberdade de expressão não pode ser usada para agredir outras pessoas. Entretanto, os mecanismos legais para coibi-la são justamente os crimes contra a honra e a reparação cível, não se podendo usar a censura prévia, ou seja, a proibição de que veículos de comunicação ou até particulares veiculem informações que o tribunal decidiu que seriam falsas, com um juízo de valor, que não pode ser estendido a todos os cidadãos do país, sob pena de se violar o artigo 220 da Constituição, que trata a respeito da livre manifestação e expressão jornalística. Por fim, eu gostaria de destacar que vejo que várias pessoas estão discutindo que essa resolução editada pelo TSE não configuraria censura, mas mero controle informacional. É claro, eu posso fazer meu juízo de valor e você que está me assistindo fazer outro completamente diferente, mas gostaria de expor um ponto. De acordo com o dicionário, censura é a ação de controlar qualquer tipo de informação, geralmente através de repressão da imprensa. Se o TSE emite uma resolução na qual ele dispõe que visa regulamentar desordem informacional ou desinformação atentatória à integridade do processo eleitoral, como se queira chamar, na qual ele se atribui poderes para retirar previamente, ou seja, antes de ser vinculada, qualquer notícia ou informação que já tenha passado pelo crivo do tribunal, ou seja, esses ministros já tenham emitido um juízo de valor, então esse juízo deverá ser estendido a todos os cidadãos da República, nós estamos deliberadamente dizendo que o TSE decidir que é verdadeiro ou falso, que é uma informação válida ou inválida, deverá ser obrigatoriamente acatado por todos os cidadãos. Então, isso é claramente uma forma de limitação do direito à liberdade de expressão. Se não podemos chamar de censura, nós temos que pelo menos acatar a premissa de que sim, há uma clara e patente violação da liberdade de imprensa e uma limitação do direito à liberdade de expressão dos cidadãos. A questão é até onde esse limite pode ir de forma a não afrontar o Estado democrático de direito e não abolir plenamente direitos e garantias individuais dos cidadãos.